ela fazia vídeos para a igreja. E percebia alguns problemas, mas hesitava em fazer o esforço para encontrar uma solução. Ela sempre os empurrava para cima dos outros e era negligente. Foi só quando sua líder de grupo apontou isso que ela começou a refletir sobre si mesma. Por que ela costumava ser tão superficial no cumprimento do seu dever? Qual exatamente era a raiz do problema? Um tempo atrás, a irmã que revisava os vídeos apontou que a qualidade dos meus vídeos recentes não era boa e que encontrou muitos problemas neles. Disse que se eu fosse mais atenta, eu poderia encontrar alguns deles e não teriam que ser corrigidos depois. Ela me instruiu a ser mais cuidadosa e atenta em meu dever. Eu disse sim, mas pensei, não tenho certeza se são problemas substanciais. E se eu acabar gastando meu tempo e energia corrigindo uns erros insignificantes, não seria produtivo. Já não possuo boas habilidades, terei que pesquisar para consertar os problemas e não há garantia de que os resolverei, então para que tentar? Além disso, ainda preciso fazer tantos vídeos. De onde tirarei o tempo para consertar todos esses problemas? Vocês conseguem perceber os problemas melhor do que eu. Não posso consertá-los quando os encontrarem? Não seria tanto trabalho assim. E assim, eu descartei os alertas da minha irmã. Se você cumpre seu dever com essa mentalidade, não está assumindo um fardo. Sim. Depois disso, sempre que encontrava um problema, não queria gastar tempo nem energia para pensar nisso, nem para buscar princípios. Eu sempre o deixava para a revisora. Às vezes eu me sentia incomodada. Estou sendo superficial cumprindo meu dever desse jeito? Mas eu logo reprimia essas repreensões da minha consciência com desculpas. Estou fazendo isso para avançar o trabalho. Se minhas habilidades não bastarem, deixarei que os outros deem uma olhada. Não quero me demorar e gastar meu tempo com esses problemas. A revisora me dizia que alguns vídeos que eu fazia eram grosseiros e tinham muitos problemas. Ao ouvir isso, eu só dizia sim da boca para fora. No fundo, eu não aceitava. Você não pode cumprir seu dever assim. Sim. Como você refletiu sobre isso depois? Foi quando a líder de grupo disse explicitamente: há problemas demais em seus vídeos. Você não conserta os que é capaz e só empurra o trabalho para a irmã que os revisa. Você é negligente e irresponsável ao cumprir o seu dever. Normalmente, revisar um vídeo não leva tempo. Mas já que o seu trabalho sempre é grosseiro e você não resolve nem os problemas óbvios, como resultado, levam o dobro do tempo ou mais para revisar seus vídeos. Não é uma perturbação? Ela me comunicou. Para fazer bem um trabalho, você deve ser cuidadosa e meticulosa e fazer o seu melhor. Se todos forem irresponsáveis e empurrarem todo o problema para cima dos outros, isso os pressionará e atrasará todo o progresso do trabalho. O que você pensou quando ela lhe comunicou isso? No início, ainda tentei inventar desculpas. Mas, por dentro, percebi que a líder de grupo apontar isso foi permitido por Deus. Lembrei-me das várias vezes que a revisora dos vídeos me alertou, mas eu nunca levei a sério. Essa minha atitude negligente era realmente problemática. Mais tarde, li um artigo de testemunho, e umas passagens da palavra de Deus citadas mexeram comigo. Deus Todo-Poderoso diz: o que significa estar farto da verdade? Significa que, quando confrontadas com qualquer coisa relacionada a coisas positivas e à verdade, e ao que Deus exige, e à vontade de Deus, as pessoas não têm interesse. Às vezes, elas têm uma aversão a essas coisas. Às vezes, não ligam para elas. Às vezes, têm uma atitude de irreverência e indiferença, e as tratam como não importantes, e são insinceras e superficiais em relação a elas.
ou não assumem responsabilidade por elas. Deus não odeia o baixo calibre das pessoas. Ele não odeia a tolice delas. E Ele não odeia que elas tenham caracteres corruptos. O que é que Deus mais odeia nas pessoas? É quando elas estão fartas da verdade. Se você está farto da verdade, só por causa disso, Deus nunca encontrará prazer em você. Isso está escrito em pedra. Se você está farto da verdade, se não ama a verdade, se a sua atitude para com a verdade é indiferente, desdenhosa e orgulhosa, ou até de repulsa, resistência e rejeição, se você tem esses comportamentos, Deus despreza você totalmente e você está acabado, aquém da salvação. Se você realmente ama a verdade em seu coração, mas tem um calibre um tanto baixo e carece de percepção e é um pouco tolo, se às vezes você comete erros, mas não pretende cometer o mal e simplesmente fez algumas coisas tolas, se no seu coração você está disposto a ouvir a comunhão de Deus sobre a verdade, e no coração você anseia pela verdade, se a atitude que você assume em seu tratamento da verdade e das palavras de Deus é uma atitude de sinceridade e anseio, e você consegue valorizar e prezar as palavras de Deus, isso basta. Deus gosta desse tipo de pessoa. Embora às vezes você possa ser um pouco tolo, Deus gosta de você mesmo assim. Deus ama seu coração, que anseia pela verdade, e Ele ama sua atitude sincera em relação à verdade. Assim, Deus tem misericórdia de você e sempre lhe mostra seu favor. Ele não considera seu calibre pobre nem sua tolice, nem considera suas transgressões, porque sua atitude em relação à verdade é sincera e ansiosa, e seu coração é verdadeiro. Então, como seu coração e sua atitude são o que Deus valoriza, Ele será sempre misericordioso com você, e o Espírito Santo há de operar em você, e você há de ter esperança de salvação. Por outro lado, se você tem um coração endurecido e é autoindulgente, se está farto da verdade, nunca dá ouvidos às palavras de Deus e tudo o que envolve a verdade, e é antagônico e desdenhoso das profundezas de seu coração, qual é a atitude de Deus em relação a você? Nojo, repulsa e ira incessante. Amém. Amém. Quando li a palavra de Deus, entendi porque, a princípio, eu reconhecia que estava sendo desatenta e negligente em meu dever, mas nunca levava isso a sério. Acontece que eu estava farta da verdade e tinha um caráter intransigente. Minha irmã me avisou várias vezes que meus vídeos eram grosseiros e que eu devia ser mais cuidadosa. Isso era bom, ela estava me ajudando. Sim. Eu reconhecia o que ela dizia, mas nunca levava a sério. Eu até inventava desculpas para mim mesma na minha cabeça. Essa atitude irreverente mostrava que eu estava farta da verdade e Deus abominava isso. Se eu sempre tratasse as pessoas e coisas em minha volta com essa atitude irreverente e desdenhosa, por mais que alguém tentasse me alertar e ajudar, eu não cresceria nem ganharia nada com isso. As palavras de Deus são muito claras. Ignorância, calibre baixo e caracteres corruptos não são doenças fatais. Mas se você é intransigente, está farta da verdade, sempre trata situações arranjadas por Deus com uma atitude irreverente e resistente e não busca a verdade nem aprende lições, não há como você alcançar a verdade e ser salva por Deus. Se não me arrependesse nem me corrigisse, não só cumpriria mal meu dever, no fim seria expulsa por Deus. Sim.
Quando você vê pessoas que cumprem mal o seu dever, não é porque não têm calibre bom. É por não aceitarem a verdade. Interrompem e atrasam o trabalho. Em casos sérios, são dispensadas e expulsas. Todos nós vimos esses fatos. Sim. Se não revertesse isso, seria mesmo perigoso. Sim. Ao perceber essas coisas, me assustei. Não podia mais ter esse tipo de atitude negligente no meu dever. Devia me arrepender e refletir diante de Deus. Nesses dias, orei muito a Deus e pedi esclarecimento e que ajudasse a me conhecer. Comi e bebi as palavras de Deus sobre isso. Um dia, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a verdade é que não é muito difícil cumprir bem o seu dever. É só uma questão de ter razão e consciência, de ser honesto e diligente. Há muitos incrédulos que trabalham seriamente e que, como resultado, se tornam bem-sucedidos. Eles não sabem nada sobre os princípios da verdade. Então, como se saem tão bem? É porque são deliberados e diligentes. Assim conseguem trabalhar sinceramente, ser meticulosos e dar conta das coisas facilmente. Nenhum dos deveres da casa de Deus é muito difícil. Contanto que você invista todo o seu coração e tente fazer o seu melhor, você consegue fazer um bom trabalho. Se você não é honesto e não é diligente em nada que faz, se sempre tenta evitar trabalho, se você é sempre superficial e improvisa em tudo, se não cumpre bem o seu dever, bagunça tudo e causa dano à casa de Deus, como resultado, isso significa que você está cometendo o mal, e isso se tornará uma transgressão que enoja a Deus. Durante os momentos cruciais de espalhar o Evangelho, se você não alcançar bons resultados em seu dever e não exercer um papel positivo, ou se você causar interrupções e perturbações, naturalmente você enojará a Deus e será expulso e perderá sua chance de ser salvo. Isso será um eterno arrependimento para você. Deus exaltar você para cumprir o seu dever é sua única chance de ser salvo. Se você é irresponsável, trata-o levianamente e improvisa nele, essa é a atitude com que você está tratando a verdade e a Deus. Se você não é nem minimamente sincero nem obediente, como pode obter a salvação de Deus? O tempo é tão precioso agora. Cada dia e cada segundo são cruciais. Se você não busca a verdade, se não se concentra na entrada na vida, e se você improvisa e engana a Deus em seu dever, isso é muito insensato e perigoso. Assim que você enojar a Deus e for expulso, o Espírito Santo não operará mais em você, e não há como voltar atrás. Que tipo de pessoa Deus salva? Podemos dizer que todas elas têm consciência e razão e conseguem aceitar a verdade, pois só aquelas com consciência e razão são capazes de aceitar e amar a verdade. E contanto que entendam a verdade, conseguem praticá-la. Aquelas pessoas inconscienciosas e insensatas são as que carecem de humanidade. No vernáculo, dizemos que elas carecem de virtude. Qual é a natureza de carecer de virtude? É uma natureza sem humanidade, indigna de ser chamada de humana. Como diz o ditado, você pode carecer de tudo, exceto de virtude. Sem ela, você está acabado e já não é mais humano. Veja esses demônios e reis diabos que fazem de tudo para se rebelar contra Deus e prejudicar seu povo escolhido. Eles não carecem de virtude?
carecem, eles realmente carecem dela. Amém. Embora já tivesse lido essas palavras de Deus, eu nunca as usei para refletir sobre mim mesma. Lê-las de novo me comoveu muito. Sim, Deus não exige muito de mim, nem me força além do que posso. Ele não espera que eu faça vídeos totalmente perfeitos. Só quer que eu seja diligente, meticulosa e faça o meu melhor. Embora tenha habilidades limitadas e haja alguns problemas que eu não reconheça, se eu fizer meu melhor, terei cumprido minha responsabilidade. Sim. Sim. Mas o que eu estava fazendo? Havia problemas que eu poderia ter reconhecido. Bastava que eu refletisse cuidadosamente e gastasse algum tempo para consertá-los. Mas não queria me esforçar. Para me poupar, empurrava meu trabalho para os outros. Assim não sofria, nem me preocupava e terminava o trabalho. Eu era muito boa em ser superficial e negligente. Parecia que eu tinha feito certo número de vídeos e que o trabalho era eficiente. Mas, de fato, os outros se esforçavam para corrigir esses erros. Eu estava ficando à toa. Eu era o tipo de pessoa descrita por Deus, sem virtude e humanidade. Nominalmente, eu tinha feito esses vídeos, mas não sabia quanto tempo obriguei os outros a gastar com eles. 1 hora bastava para checar um vídeo, mas os outros levavam o dobro do tempo ou mais para checar meus vídeos. Cumprindo seu dever assim, você atrasa as coisas. Sim. Os outros já estavam ocupados com seus deveres e eu ainda joguei tanto trabalho neles e atrasei o progresso do trabalho geral. O que eu fazia era prejudicar os outros para me beneficiar. Minha irmã me lembrou várias vezes de levar meu dever a sério e ser cuidadosa, mas nunca a levei a sério. E até inventei desculpas por agir assim. Eu disse que fazia isso em nome da produtividade e da eficácia do trabalho. Na verdade, eu era irresponsável. Havia realmente alguns problemas que eu não conseguia resolver, mas eu poderia os ter discutido com meus irmãos e consertado parte deles. Assim eu não empurraria todos os meus problemas para os outros. Mas eu nem estava disposta a pagar esse preço. Carecia de humanidade. Então, li mais das palavras de Deus. Não importa o trabalho que algumas pessoas façam ou o dever que desempenhem, não conseguem ter êxito, é demais para elas. Não cumprem as obrigações e responsabilidades que as pessoas deveriam cumprir. Não são lixo, são dignas de ser chamadas de pessoas. Exceto os simplórios, pessoas com deficiências mentais e físicas, há alguém que não deva desempenhar suas funções e cumprir suas responsabilidades? Mas esse tipo de pessoa sempre joga sujo e não deseja cumprir suas responsabilidades. A implicação é que ela não deseja comportar-se como uma pessoa correta. Deus lhe deu calibre e dons. Ele lhe deu a oportunidade de ser um ser humano. Porém, ela não usa isso para cumprir o dever. Ela não faz nada, mas deseja apreciar tudo. Elas estão aptas a ser chamadas de humanas? Não importa que trabalho lhe seja dado, seja ele importante ou comum, difícil ou simples, elas são sempre descuidadas, superficiais, preguiçosas e escorregadias. Ao surgir problemas, esquivam-se da responsabilidade. Elas não a assumem, querendo continuar a viver como parasitas. Elas não são um lixo inútil? Na sociedade, quem é que não tem que depender de si mesmo para sobreviver? Uma vez que uma pessoa é adulta, ela deve prover para si mesma. Seus pais cumpriram a responsabilidade deles. Mesmo que os pais quisessem sustentá-la, ela não se sentiria à vontade com isso e deveria poder reconhecer. Meus pais completaram sua tarefa de criar os filhos. Sou adulta e tenho um corpo saudável. Eu deveria ser capaz de viver independentemente. Esse não é o mínimo de senso que um adulto deveria ter? Se alguém realmente tiver senso, ele não conseguiria viver na aba dos pais. Teria medo de ser zombado pelos outros, de ser envergonhado. Então, um vagabundo ocioso tem senso?
Ele quer sempre algo de graça. Nunca quer assumir responsabilidades. Procura um almoço gratuito. Quer 3 refeições por dia e que alguém o sirva e que a comida seja deliciosa, sem fazer trabalho algum. Não é essa a mentalidade de um parasita? E as pessoas que são parasitas têm consciência e senso? Têm dignidade e integridade? Não têm. Todas elas são aproveitadoras imprestáveis. Animais sem consciência nem razão. Nenhuma delas está apta a permanecer na casa de Deus. Amém. 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 Ao ler as palavras de Deus, senti vergonha. Toda pessoa tem responsabilidades, um dever que deve cumprir. Se sequer conseguimos cuidar de nossas responsabilidades, somos imprestáveis e inúteis. E não era isso que eu era? Eu era responsável por produzir os vídeos e deveria tê-los feito corretamente. Era a minha responsabilidade. Não podia fazê-los de modo negligente só porque alguém os revisava. Eu era superficial e negligente, esquivava das minhas responsabilidades e inventava desculpas para empurrá-las para os outros. Sim. Perguntei a mim mesma: eu empurrei essas responsabilidades para cima dos outros? Que papel então estou exercendo? Meu calibre sempre foi mediano e minhas habilidades são limitadas. Se não trabalhar duro e não pagar um preço, como cumprirei meu dever corretamente? Em todos esses anos de fé em Deus, eu desfrutei de sua graça. Agora, eu nem cumpria corretamente os deveres que conseguia cumprir. Eu não tinha senso nem consciência e carecia de humanidade. Pessoas que têm humanidade, que têm caráter, sabem que devem considerar a vontade de Deus, cumprir os seus deveres e retribuir o seu amor. Mesmo que não entendam muito da verdade e não consigam fazer um trabalho maravilhoso, elas podem, no mínimo, executar suas obrigações e cumprir sua função com seriedade como uma das criações de Deus. Mas eu era superficial no cumprimento do meu dever. Obviamente, o trabalho não era muito difícil, mas eu aproveitava cada chance para ser negligente. Eu era uma pessoa escorregadia, sem dignidade e integridade. Após refletir, senti muito remorso. E não quis continuar sendo superficial desse jeito, só queria cuidar de minhas responsabilidades e cumprir bem o dever. Amém. Li as palavras de Deus. Deixe-me lê-las. Alguns não estão dispostos a sofrer em seus deveres. Sempre reclamam quando encontram um problema e se recusam a pagar um preço. Que tipo de atitude é essa? É uma atitude superficial. Qual é o resultado de cumprir seu dever de forma superficial e de tratá-lo levianamente? Você poderia cumprir bem o seu dever, mas você o cumpre pobremente, abaixo dos padrões. E Deus não ficará satisfeito com sua atitude em relação a isso. Se você pudesse ter orado a Deus, buscado a verdade, investido todo o coração e toda a mente nisso, se você pudesse ter cooperado assim, Deus teria preparado tudo para você com antecedência, de modo que tudo teria se encaixado quando você o fez e os resultados seriam bons. Você não precisa exercer muita força. Quando não poupar nenhum esforço ao cooperar, Deus já terá arranjado tudo para você. Se você for matreiro e traiçoeiro, se for indiferente para com o seu dever e sempre se desviar, então Deus não agirá. Você perderá essa oportunidade. E Deus dirá: você não é bom o suficiente, você é inútil. Vá e saia do caminho. Você gosta de ser matreiro e traiçoeiro, não? Gosta de ser preguiçoso e de ficar numa boa, não gosta? Pois bem, fique numa boa para sempre. Deus dará essa graça e essa oportunidade a outra pessoa. O que vocês acham? Isso é perda ou ganho? Uma perda. É uma perda enorme. Amém. Amém. Sim. Quando encontrava problemas no processo de fazer um vídeo e me sentia insegura, se eu tivesse sido diligente e pagado um preço, se tivesse orado e buscado,
Deus teria me esclarecido e me levado a entender a essência do problema. Então eu teria melhorado em meu dever e seria capaz de compensar as minhas deficiências. Eu teria feito ganhos e progresso em minhas habilidades e na entrada na vida. Refleti sobre quando eu encontrava um problema, eu tentava empurrá-lo para os outros. No fim, eles ganhavam algo disso buscando e ponderando. Ficavam melhores em seus deveres, faziam progresso em sua vida, enquanto eu só completava tarefas sem ganhar nada. Eu não estava sendo tola? No fim, era eu que saía perdendo. Sim. Ao serem sempre superficiais em seus deveres, as pessoas não sofrem fisicamente, mas perdem na vida. Não é muito esperto delas. Sim. Você só está prejudicando a si mesma. Certo. É como diz a Bíblia. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Sim. Além disso, Deus odeia e se enoja com essa atitude com que eu tratava meu dever. Por isso, ele não me esclarecia nem iluminava. Por isso, eu estava cega e não percebia nenhum problema. Se eu não me arrependesse, meu caráter de vida não mudaria e eu nunca faria progresso em meus deveres. Se não revisassem meu trabalho e eu apenas o fizesse mal, eu não seria uma imprestável? Sim. Após considerar isso, entendi que, ao ser superficial e negligente, não só enganava a Deus e atrasava o trabalho da igreja, mas me enganava e causava minha ruína. Sim. Esse pensamento me deixou muito infeliz. Só queria ser atenta em meu dever e cuidar das minhas responsabilidades no futuro, e deixar de inventar desculpas para ser negligente e agir com superficialidade. E como você reverteu as coisas mais tarde? Mais tarde, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas têm um caráter corrupto, muitas vezes elas são superficiais e descuidadas quando cumprem seu dever. Esse é um dos problemas mais sérios de todos. Para que as pessoas possam cumprir seu dever adequadamente, elas devem primeiro tratar desse problema de superficialidade e descuido. Enquanto tiverem uma atitude superficial e descuidada demais, elas não serão capazes de desempenhar seu dever adequadamente, o que significa que resolver o problema da superficialidade e do descuido é extremamente importante. Como, então, elas devem colocar isso em prática? Primeiramente, devem resolver o problema de seu estado mental. Devem abordar seu dever corretamente e fazer as coisas com seriedade e com senso de responsabilidade, sem serem enganosas nem superficiais. O dever de uma pessoa é cumprido para Deus, não para uma pessoa qualquer. Se as pessoas forem capazes de aceitar o escrutínio de Deus, elas terão o estado mental correto. Além disso, depois de fazerem algo, as pessoas devem examiná-lo e refletir sobre ele. E se tiverem alguma dúvida em seu coração, e se, após uma inspeção detalhada, descobrirem que realmente existe um problema, então devem fazer mudanças. Uma vez que essas mudanças tenham sido feitas, elas não terão mais dúvidas em seu coração. Quando as pessoas têm dúvidas, isso prova que existe um problema, e elas devem examinar diligentemente o que fizeram, especialmente em fases-chave. Essa é uma atitude responsável em relação ao cumprimento do seu dever. Quando se pode ser sério, responsável, dedicado e trabalhador, o trabalho será feito adequadamente. Às vezes, você está no estado mental errado e não consegue encontrar ou descobrir um erro que seja claro como o dia. Se você estivesse no estado mental correto, então, com o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo, você seria capaz de identificar o problema. Se o Espírito Santo o guiasse
e lhe desse tal consciência, permitindo-lhe sentir que algo está errado, mas você estivesse no estado mental errado e fosse distraído e descuidado, você seria capaz de perceber o erro? Você não seria. O que isso mostra? Isso mostra que é muito importante que as pessoas cooperem. Seu coração é muito importante. E para onde direcionam seus pensamentos e intenções é muito importante. Deus perscruta e enxerga o estado mental em que as pessoas estão ao cumprir seus deveres e quanta energia despendem. É crucial que as pessoas coloquem todo o seu coração e força no que fazem. A cooperação é um componente crucial. Se as pessoas se esforçarem para não se arrepender dos deveres que cumpriram e das coisas que fizeram, e para não ficar em dívida com Deus, somente assim estarão agindo com todo o seu coração e força. Suponhamos que a igreja lhe dê um trabalho a fazer e você diga: não importa se o trabalho é uma chance de me destacar ou não, já que foi dado a mim, eu o farei bem. Eu assumirei essa responsabilidade. Se eu for designado para a recepção, eu darei tudo de mim para fazer bem esse trabalho. Cuidarei bem dos irmãos e farei o melhor que puder para manter a segurança de todos. Se eu for designado para espalhar o Evangelho, eu me equiparei com a verdade e espalharei o Evangelho com amor e desempenharei bem meu dever. Se eu for designado para aprender uma língua estrangeira, eu a estudarei com diligência e me esforçarei muito e a aprenderei o mais rápido possível, dentro de 1 ou 2 anos, para que eu possa testificar de Deus aos estrangeiros. Se me pedirem para escrever artigos de testemunho, eu me treinarei conscienciosamente para fazer isso e para ver as coisas de acordo com os princípios da verdade. Aprenderei sobre a língua e, embora possa não ser capaz de escrever artigos em prosa linda, pelo menos serei capaz de comunicar minhas experiências e meu testemunho claramente, de comunicar a verdade de forma compreensível e de dar testemunho verdadeiro de Deus, de modo que, quando as pessoas lerem meus artigos, elas sejam edificadas e beneficiadas. Qualquer que seja o trabalho que a igreja me atribua, eu o assumirei com todo o coração e com toda a minha força. Se houver alguma coisa que não entenda ou se surgir um problema, orarei a Deus, buscarei a verdade, entenderei os princípios da verdade e farei bem a coisa. Qualquer que seja o meu dever, usarei tudo o que tenho para cumpri-lo bem e satisfazer a Deus. Para tudo o que puder realizar, eu farei o meu melhor para assumir toda a responsabilidade que me cabe assumir, e, no mínimo, não irei contra minha razão e consciência, nem serei negligente e superficial, nem serei traiçoeiro nem negligente, nem desfrutarei dos frutos do trabalho dos outros. Nada que fizer estará abaixo dos padrões da consciência. Esse é o padrão mínimo para o comportamento humano. E aquele que cumpre seu dever dessa forma pode se qualificar como uma pessoa conscienciosa e sensata. No mínimo, você deve ter uma consciência tranquila ao cumprir o seu dever. E deve, no mínimo, achar que você merece suas 3 refeições diárias e não está mendigando por elas. Isso se chama senso de responsabilidade. Não importa se seu calibre é alto ou baixo, se você entende a verdade ou não, você deve ter esta atitude. Já que esse trabalho me foi dado, devo tratá-lo com seriedade. Devo fazer dele a minha preocupação e fazê-lo bem, com todo o coração e com toda a minha força.
Quanto a se eu posso fazê-lo perfeitamente bem, não posso presumir que consiga oferecer uma garantia. Mas minha atitude é que eu farei meu melhor para garantir que ele seja bem feito, e certamente não serei negligente nem superficial em relação a ele. Se surgir um problema, eu devo assumir responsabilidade, garantir que eu aprenda uma lição com isso e cumpra bem o meu dever. Essa é a atitude correta. Vocês têm esse tipo de atitude? Amém. Amém. Ao ler a palavra de Deus, encontrei uma senda de prática. Eu devia ter um coração sincero e responsável ao cumprir o meu dever e ser cuidadosa ao fazer cada vídeo. Se me sentisse insegura em relação a algo, eu devia examiná-lo e considerá-lo com mais cuidado. Embora às vezes eu não fosse capaz de resolvê-lo sozinha, eu poderia procurar irmãos mais hábeis para discutir com eles e então fazer de tudo para resolver os problemas. Só agindo assim eu poderia obter o esclarecimento de Deus. Sim. Depois de considerar isso, eu executei essa senda de prática. Ao encontrar um problema e querer ser negligente e o passar para outro, eu orava e não queria mais ser superficial em meu dever. Sabia que devia cuidar de minhas responsabilidades, não podia enojar a Deus de novo. Assim, eu levava os problemas que não conseguia resolver e os discutia com os outros. E comunicando-me com todos, eu era capaz de resolver alguns dos problemas e aprendia muito. Antes eu não tinha cuidado e só empurrava o problema para o outro. Sempre que falavam comigo sobre um problema, eu fazia o que eles diziam e não tinha ideias próprias. E quando terminava um vídeo, eu não tinha ganhado nada. Mas quando os outros apontavam um problema sobre o qual eu tinha ponderado, eu sentia que estava ganhando muito. Depois de eu praticar assim por um tempo, minhas habilidades melhoraram um pouco e havia menos problemas nos meus vídeos. Eu também era um pouco mais eficiente no meu dever. É um bom jeito de praticar. Você não só progrediu rápido, como também beneficiou o trabalho da igreja. Sim. É só agora que sinto que, desde que cumpra o dever com atenção e cuide de minhas responsabilidades, eu me sentirei calma e à vontade, e ganharei muito e progredirei. A entrada na vida começa com um cumprimento zeloso do nosso dever. Graças a Deus. Graças a Deus. Só corrigindo nossos motivos podemos cumprir bem o dever.